Com o sermão intitulado O Mandamento do Amor, vamos examinar a Palavra de Deus juntos. Podemos dizer que os desentendimentos geralmente surgem de uma falha em entender completamente o coração um do outro. Uma vez que entendemos isso, tudo se torna tolerável e compreensível. Porém, já que não entendemos o coração uns dos outros, estamos em uma posição em que mal-entendidos podem surgir. Certa vez, eu li um trecho de um livro. Havia um menino de cerca de 5 anos andando de trem com seu pai. Porém, o menino gritava, chorava e se agitava para frente e para trás de uma maneira perturbadora, o que fazia com que todos no trem se sentissem desconfortáveis. Mas seu pai apenas ficou sentado lá, olhando para ele em silêncio. Todas as pessoas ao redor deles franziram a testa e pareciam descontentes. Mas, apesar disso, o menino continuou a gritar e correr, causando uma confusão dentro do trem. Por isso, as pessoas ao redor deles começaram a sussurrar. O pai não deveria fazê-lo ficar quieto? Ele não está causando problemas demais para os outros? Ainda assim, o pai apenas olhava sem expressão para seu filho que estava correndo e gritando. Incapaz de suportar isso por mais tempo, um dos passageiros foi até o pai, o repreendeu e expressou com raiva suas queixas. Você não conhece a etiqueta pública? Como você pode permitir que seu filho haja de uma maneira que deixa todos os passageiros do trem tão desconfortáveis? Por favor, faça alguma coisa para fazê-lo parar de gritar. Porém, o pai do menino apenas ficou olhando para o nada, olhando somente para o menino. Ficando ainda mais irritado, ele levantou sua voz ainda mais alto para o pai. Outro passageiro, que estava observando de lado, também se juntou. Como pai, se o seu filho está fazendo barulho e correndo assim, você não deveria contê-lo? Por que você não faz isso? Ouvindo isso, muitos outros passageiros que estavam ouvindo também se juntaram. Então, o pai, que estava em silêncio até então, começou a falar. A mãe dele morreu em um acidente de carro. Depois de realizar o funeral dela hoje, meu filho e eu estamos voltando para nossa cidade natal. Eu não sei como explicar a morte da mãe dele para ele, então eu estou assim. Essa criança, que não consegue encontrar a paz depois de ver a morte de sua mãe, está gritando e correndo assim. Então, os passageiros voltaram aos seus lugares, não se sentindo mais ansiosos ou preocupados com a criança correndo por aí, e permitiram que ele continuasse com seu comportamento até chegarem à sua cidade natal. Assim, julgamos alguns assuntos rapidamente. Se entendermos precisamente por que a outra pessoa está fazendo o que ela está fazendo, tudo pode ser perdoado, tudo pode ser abraçado e tudo pode ser entendido. Porém, quando não entendemos o coração deles, reclamamos de desconforto, ficamos com raiva e adotamos uma postura desafiadora em relação a eles. Quando olhamos dentro do coração uns dos outros, há muito espaço para entender tudo. Especialmente em nossa fé, todos os filhos de Sião estão andando diligentemente no caminho da fé, esperando ir ao reino dos céus, esperando praticar a vontade de Deus e esperando receber muitas bênçãos no céu. Porém, no processo de caminhar,
Pode haver momentos em que sentimos um pouco de desconforto por causa das diferenças de opinião. Hoje, eu gostaria de contar a vocês uma história que encontrei enquanto lia um livro, que anotei brevemente. Vou ler para vocês. Um dia, a esposa perguntou ao seu marido: Querido, por que você continua me deixando vencer mesmo sabendo que eu fiz algo errado? Então, o marido respondeu: Você é minha esposa. O que eu ganharia brigando com você e vencendo? Se eu brigar e vencer contra você, acabo perdendo você. E se eu te perder, é o mesmo que perder a minha vida. Essa foi a resposta dada por um marido que sempre deixava sua esposa vencer uma briga. As brigas conjugais são de fato encontradas em muitas famílias. Nessas brigas conjugais, o marido opta sempre por perder. Eu acho que a maioria dos maridos aqui também pode se encontrar no lado perdedor quando for para casa. Hoje, irmãs que são esposas, por favor, olhem profundamente no coração de seus maridos e os considerem cuidadosamente. Porque eles perdem? É porque lhes falta força? Ou porque eles não são lógicos? Não é isso. Às vezes, as esposas podem achar frustrante o que seus maridos fazem, e os maridos podem achar muitos aspectos de suas esposas frustrantes. Mesmo que ambos se sintam frustrados, os maridos pensam: se eu brigar e vencer você, como isso afetaria seus sentimentos? Então, como resultado, eu vou acabar perdendo você, e se eu perder você, essa batalha não será nada além de uma perda. É por isso que muitas vezes se diz que os maridos são os que geralmente escolhem perder desde o começo. Há mais algumas linhas escritas sobre a vida de um homem. Os homens perderão seus empregos se ganharem uma discussão contra seu chefe e perderão a oportunidade de ganhar dinheiro se vencerem uma discussão contra um cliente. Se ganharem uma briga com sua esposa, eles perderão sua família e deixarão seus filhos solitários. Isso é absolutamente óbvio. Embora seja um trecho muito curto, da minha perspectiva, parece que é por isso que a maioria dos maridos escolhe perder. Em cada casa, a resposta comum da maioria dos homens casados era: minha esposa está esperando, então eu preciso ir para casa logo, ou preciso chegar na hora. Aqui é mencionado que se um homem ganhar uma discussão contra o seu chefe, ele perderá o seu emprego. Então, é melhor não entrar nessa discussão. Essa batalha deve ser perdida. É por isso que temos o velho ditado: perder é ganhar, não é? Nunca foi uma tática criada por covardes para escapar. Há uma intenção maior por trás das ações dos maridos. Já que nada foi escrito sobre esposas no livro, eu apenas li a parte sobre os maridos. Dizem que é assim que as vidas invisíveis dos homens se parecem. No trabalho, eles devem ceder aos seus chefes e clientes. E quando voltam para casa, devem ceder às suas esposas. Eles escolheram uma vida onde devem ceder, sem outra escolha a não ser perder. Então, a escolha feita pelos maridos é realmente errada? De jeito nenhum. Isso porque essa é a vida que vence. Ao ler isso, eu pensei: e a nossa igreja? Na igreja, por exemplo, se há uma diferença de opinião entre o detentor de título e os membros, como o detentor de título deve tratar os membros? Se as mesmas situações que ocorrem em casa forem aplicadas à igreja, quando um detentor de título vencer os membros, ele ou ela perderá os membros.
Uma alma que Deus salvou com muito esforço, considerada a mais preciosa que o mundo, no final, se perderá por causa da sua própria vitória. É por isso que Deus nos deu os ensinamentos para sermos pacientes e amarmos uns aos outros, nos dando este mandamento do amor. Quando alguém falha em cumprir suas obrigações, ou quando alguém age de forma inadequada, tendemos a criticá-los fortemente. Porém, no fim, perderemos muito mais. Através deste momento, hoje, vamos mais uma vez refletir sobre o porquê Deus nos deu o mandamento do amor. Em tudo, seja na fé, no Evangelho ou na vida familiar, parece melhor escolher uma vida onde sabemos ceder. Vamos também viver uma vida que sabe ceder uns aos outros dentro da igreja. Quando nossas opiniões ou argumentos diferem, não podemos dizer que escolher esse caminho é a maneira mais sábia de viver nossas vidas? Se um marido vencer seu chefe, no mesmo dia, ele perderá seu emprego. Há muito em jogo para perder? Há muito para perder como resultado da minha própria vitória. É claro, devemos vencer Satanás. Mas dentro da fé, eu espero que todos os detentores de títulos a irmãos e irmãs sempre cedam aos demais membros. Quando adotamos essa atitude, não é possível que a missão de pregar para 8 bilhões de pessoas em todo o mundo seja completamente cumprida? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ver João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou. O que devemos fazer? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Entre os muitos mandamentos que Deus nos deu, estão os mandamentos da Páscoa e do sábado. Há muitos mandamentos nas festas da Nova Aliança, mas nunca devemos esquecer o mandamento: vos ameis uns aos outros. É por isso que a Bíblia fala mais sobre o amor do que qualquer outra coisa. Por que meu marido age assim? Por que ele não pode viver ou se comportar de maneira diferente? Quando você compreende e se aprofunda nisso, sempre há uma razão. Nos feriados, a esposa quer sair com o marido, com a família, talvez em um piquenique. Mas o marido não quer se mexer e apenas se torna o melhor amigo do sofá. Irmãos e irmãs, por favor, pensem bem. Pensem em quanto estresse ele enfrenta no trabalho e como suas tarefas o deixam sobrecarregado. Quando chega em casa, ele só quer se deitar e descansar. Sair de novo quando ele quer ficar deitado parece extremamente inconveniente. Porém, parece que também há muitos maridos dispostos a assumir a responsabilidade pelo bem de suas esposas e filhos. De qualquer forma, vocês todos são ótimos. O mesmo se aplica às esposas. Do ponto de vista da esposa, após fazer o trabalho doméstico a semana toda, ela pode querer levar o marido e os filhos para tomar um pouco de ar fresco e descansar em seus dias de folga. Tanto o marido quanto a esposa precisam fazer pequenas concessões para entender melhor os sentimentos e as posições um do outro. Portanto, o que Deus disse não foi para ser unilateral. Deus disse: amai-vos uns aos outros. Maridos para suas esposas, esposas para seus maridos e da mesma forma entre irmãos, A para B e B para A.
Precisamos nos esforçar para entender as perspectivas uns dos outros e analisar mais profundamente. Os passageiros descobriram que os gritos da criança e a correria para cima e para baixo no corredor do trem eram resultado de ele ter testemunhado a morte de sua mãe, o que o deixou inquieto. Ao entender isso, todos se tornaram compreensivos. Se nos entendemos, nos tornamos amigos. Mas o que acontece se não nos entendemos corretamente? Nós nos tornamos inimigos por muito tempo. Na igreja, sempre há irmãos de várias origens e irmãs que cresceram em diferentes circunstâncias. Todos se reuniram para formar uma comunidade, esforçando-se e trabalhando duro para entrar no eterno reino dos céus juntos e ajudar uns aos outros, liderando na frente e empurrando na retaguarda. Não é isso que estamos fazendo? Dessa perspectiva, nem todos podem ser exatamente como eu, nem tudo é absolutamente igual. Já que as coisas não são as mesmas, vocês nunca devem pensar, eu fico bravo porque eles não fazem as coisas do meu jeito. Se você considerar primeiro a perspectiva da outra pessoa, você pode pensar, isso é compreensível. E é por isso que mesmo que a criança esteja causando comoção e confusão no trem, todos os passageiros permanecem quietos e pacientes, certo? Portanto, se todas as Siões do mundo praticarem fielmente o mandamento, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, estou convencido de que o Evangelho certamente será pregado em Samaria e até aos confins da terra. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, quem nos deu este mandamento? Temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos e irmãs, vocês querem ser amados, certo? Vocês não querem receber o amor de Deus? Então, esse mandamento é considerado uma obrigação entre irmãos e irmãs. Devemos certamente fazer isso acontecer. Portanto, dentro de Sião, todos devem saber como ter consideração, ceder, entender e ser tolerante uns com os outros. Os mesmos princípios também devem ser aplicados dentro de nossas famílias. Todos são pacientes e suportam sem dizer uma palavra. Eles passam cada dia com perseverança. Como vimos antes, há uma razão para o marido ser paciente. Se o marido vencer contra a sua esposa, ele pode acabar perdendo a sua família. Hoje em dia, quantos maridos assim vemos ao nosso redor? Quando os casais se casam, eles juram que seu amor nunca mudará, mesmo que os céus caiam. Mas conforme o tempo passa, quantos casais vemos ao nosso redor terminando depois de apenas um mês ou 2? Eu acredito que esses problemas surgem porque eles apenas insistem em suas próprias perspectivas. O mesmo se aplica à nossa igreja.
Quando vemos tudo de nossa própria perspectiva, todos parecem insuficientes. A está faltando, B está faltando e C está faltando. Já que todos têm carências, ficamos frustrados, e conforme nossa frustração cresce, nossa voz fica mais alta. Consequentemente, a outra pessoa pensa que está sendo repreendida e se torna muito retraída. Como resultado, muitos incidentes e problemas surgem na igreja, nas famílias, em qualquer organização ou em qualquer grupo devido à falta de entendimento entre uns e outros. É por isso que revisamos este conteúdo hoje. Mesmo que a esposa saiba que fez algo errado, ela continua insistindo em seu ponto. Então, por que você sempre perde para mim sempre que brigamos? Curiosa sobre isso, ela perguntou ao marido. O marido disse: "Você é minha. O que eu ganharia brigando com você e vencendo?" Ele não tem vontade de vencer. No momento da vitória, sua família seria desfeita. Então, o marido escolhe ceder. Portanto, se as esposas pensam, meu marido também deve pertencer a esta categoria, elas estão certas cerca de 99% das vezes. Pode haver cerca de 1% em que não estão, mas já que em quase 99% das vezes estão certas, por favor, encorajem e confortem muito seus maridos e digam: "Muito obrigada por sempre me deixar vencer." Eu ficaria grato se vocês pudessem compartilhar muitas palavras calorosas. Vamos continuar com a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Vamos ver o capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele... O que Ele fez? A Bíblia nos ensina que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, a Bíblia diz que se falhamos em sempre amar nossos irmãos e irmãs, espiritualmente somos como homicidas. Vamos confirmar isso indo para a primeira epístola de João, capítulo 3. Vamos ver o capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é... O que ele é? Odiar alguém é como cometer homicídio espiritualmente. Já que esta é a palavra de Deus, isso deve ser verdade. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos para o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Devemos fazer isso porque este é o mandamento dado a nós. Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 21. Vejamos o capítulo 4, versículo 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vejamos o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se no passado vocês falharam em praticar o mandamento do amor, que tal tentar fazer tudo com o amor de Deus, seja na igreja, em casa ou no seu trabalho de agora em diante? Porque este é um mandamento. Aqueles que guardam este mandamento sempre serão abençoados, ao entrar ou ao sair, enquanto aqueles que negligenciam e ignoram este mandamento enfrentarão resultados desagradáveis. Eles serão amaldiçoados ao entrar ou ao sair.
Portanto, vamos nos esforçar para sermos aqueles que guardam o mandamento do amor dado por Deus, deixando o velho homem e nos revestindo do novo homem. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não, o que vocês não devem fazer na sua ira? Pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque fazer isso dá ao diabo a oportunidade de se aproveitar e controlar o nosso coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vejamos o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, do que devemos nos livrar? Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Deus deseja isso de nós. Devemos ser capazes de jogar fora todas essas coisas. No passado, podemos ter agido de forma ignorante, pensando que eram de Deus. Agora, vamos deixá-las de lado e usar apenas o que pertence a Deus. O amor vem de Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos ensina que aqueles que escolhem o amor sempre podem vencer, sempre podem ser abençoados, sempre podem alcançar a felicidade, sempre podem ganhar a paz e serão guiados no caminho para o reino dos céus. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. O que o versículo 32 diz? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Devemos fazer como Ele fez. Esse é o pedido do pai e da mãe. Devemos fazer isso para que possamos pregar o Evangelho, que é fundamentalmente baseado no amor. A mãe disse que deseja que ninguém se sinta sozinho enquanto cumpre o Evangelho. E por isso, se sentirmos amor uns pelos outros e realizarmos o Evangelho com amor, não há razão para nos sentirmos solitários, não é? Vejamos o capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, o exemplo de quem devemos seguir? Imitadores de Deus, como filhos amados. Mesmo que ele não tenha pecado, ele se tornou o sacrifício de expiação pelos nossos pecados e tomou a dor e o sofrimento da cruz, todo tipo de humilhação, vergonha e insultos em nosso lugar. Vamos refletir mais uma vez sobre o caminho do amor do Pai, a devoção da Mãe e seu sacrifício que foi colocado diante de nós. Eu espero que este ano seja gracioso, onde nós terminamos completamente e concluímos a nossa obra do Evangelho, com amor. Todos os membros da nossa família de Sião, vocês não concordam? Já que são os mandamentos do Pai e os ensinamentos da Mãe, eu espero que este ano seja realmente o ano em que possamos seguir esse caminho até o fim, para que a igreja seja abençoada, suas famílias sejam abençoadas e cada um de nós seja abençoado abundantemente. Além disso, através disso, eu sinceramente oro para que a Igreja de Deus possa ensinar corretamente quais são as verdadeiras bênçãos e a felicidade para as pessoas neste mundo. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.